Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta. O sexo vai além da troca de carinhos, do encontro entre dois corpos. O tesão engloba uma série de expectativas íntimas que muitas vezes não tem nada a ver com os nossos parceiros. Tem gente que transa para se sentir desejada, tem gente que transa para ter histórias para contar, tem gente que transa para ter filhos e tem até gente que transa só para ter prazer, olha só. E você? Transa por quê? Pra quê? Já parou para pensar nisso? Esse assunto, nada óbvio, é o tema do primeiro episódio do podcast Sexoterapia. Aqui a gente vai falar de sexo, sexualidade, relacionamento. Tudo baseado em fatos reais. Eu sou Marina Bessa, editora-chefe de Universa. Ao meu lado hoje, em todos os episódios do Sexoterapia, está Ana Canosa, psicóloga, sexóloga, sabe tudo de sexualidade humana e agora apresentadora de podcast. Oi, Ana! Tudo bem, Marina? Olá a todos os ouvintes. Finalmente, Sexoterapia no ar, né? Esse projeto lindo que a gente estava botando no forno. E estou super feliz aqui para poder compartilhar tantos temas importantes. E hoje, essa pergunta que a gente não se faz sempre do porquê que eu faço sexo. Porque a gente faz sexo por vários motivos, às vezes fica uma confusão. E essa pergunta é super importante, principalmente quando a gente está no meio da confusão. E no Sexoterapia de hoje, a gente trouxe uma convidada muito especial que vai apimentar toda essa discussão. É a Clara Aguilar, youtuber e dona do canal As Claras. A Clara já foi camgirl e vai ter muita história para contar pra gente hoje. Bem-vinda à Sexoterapia, Clara. Oi, Marina. Oi, Ana. Olá. Olá para todo mundo que tá ouvindo aí em casa. E tem bastante história para contar, viu? Já foi camgirl não, né? Você eu ainda sou. Imagina o quanto que as pessoas não procuram por diferentes razões. Por muitos motivos. Os motivos mais diferentes que vocês possam imaginar. Clara, explica para quem não sabe o que é uma camgirl. Uma camgirl é uma modelo de webcam. Eu fico na webcam conversando com pessoas e aí dentro dessas conversas podem rolar várias coisas. Eu vou confessar que ultimamente, né, já faz 13 anos que eu fico mais no papo do que na ação. Mas O que seria a ação, Clara? Conta pra gente. Na ação rola de tudo. Rola strip, tem casais também que são. Então aí tem show de sexo ao vivo. Ok. Casal eu nunca fiz, sempre fui sozinha. Mas a gente expõe a nossa intimidade. Agora, Clara, conta aqui um pouquinho, como é que você teve essa ideia? De me tornar camgirl? Isso. Olha, quando eu conheci o assunto, eu tinha 17 anos na época. Eu não podia, né? Porque tem que ser maior de idade, maior de 18. E eu tinha amigas que faziam. E eu sempre gostei de me exibir. Mesmo antes, eu gostava de mandar nude. Quando isso nem era ainda, né? Não tinha celular, assim, smartphone pra ficar mandando. Era aquela coisa, tirava foto com a webcam ou com a câmera digital pra mandar. Por e-mail, por ICQ, né? E aí, quando eu fiz 18 anos, eu falei com essa minha amiga e comecei a fazer. Foi uma precursora, né, Clara? Olha, eu acho que no Brasil, eu só conheço umas 2 meninas, assim, que começaram antes de mim. Não, e esse assunto continua super quente no universo. A gente deu 2 matérias sobre camgirl. Não sei se você chegou a ver. Uma era uma menina que era camgirl e falava que eu não conseguia, por causa disso, nenhum relacionamento sério. E o outro, a gente deu uma outra matéria de um cara que se apaixonou por uma camgirl e estava nesse conflito. Então vamos ouvir os nossos casos de hoje? Vamos lá. Bora. Manda casos. O que guia a nossa conversa no Sexoterapia são histórias de pessoas reais, gente como a gente. Hoje, 2 mulheres e um homem contam um pouco sobre a sua relação com o sexo. Por que será que eles transam? A primeira história é da Alice, 36 anos, pediatra de São Paulo. Passei por 2 separações traumáticas nos últimos anos. Nas 2 ocasiões, a saída que eu encontrei para lidar com um vazio foi instalar aplicativos de paquera. O objetivo era bem claro para mim. Queria ter a certeza de que eu era desejável. Uma vez nos aplicativos, eu dava muitos matches e logo me via ansiosa pela troca de mensagens. Quanto maior a frequência de dates, mais eu me sentia poderosa.
Por outro lado, quando eu transava com o cara e ele não me chamava para um segundo encontro, meu mundo desabava. Era como se ele pudesse definir ali se eu era bonita, gostosa, legal ou inteligente. Acabei me cansando dessa dinâmica e passei a flertar em outras ocasiões. Na rua, em bares, no trabalho, livraria, até na feira. Eu percebi que eu estava reproduzindo no dia a dia o comportamento que eu tinha nos aplicativos, mensurando dias bons e dias ruins conforme o número de caras que se interessavam por mim. Eu levei muito tempo para desconstruir essas certezas. Foi tudo tão intenso e desgastante que hoje eu me sinto hibernando. Eu tenho preguiça de dates, não tenho topado nada, mas eu ainda gosto muito de paquerar e ser paquerada. Sexoterapia. Ana, o que a gente tem para falar para Alice? Essa moça que, na verdade, transa porque ela quer ser amada, ser desejada. Pois é, eu acho que a Alice, ela reproduz uma imagem da mulher do ser desejada, que é uma imagem que foi muito reforçada a partir do século XIX, talvez até antes, né? Em que a mulher fica ali para ser desejada e o homem para ser desejante. Isso quando a gente pensa nas relações heteroafetivas. Então, e aí todo o que envolve o mundo da feminilidade foi voltado para ser desejada. Então, desde que a gente começou a dar muito valor à importância estética, que a mídia começou a, né, as grandes estrelas de cinema. Então, assim, o que a gente aprendia, né, como um discurso da mulher? Você tem que ser desejada para você conseguir um homem. Você vê, quem foi da minha época, eu tenho 51 anos, né, vamos lá. Mas as minhas princesas das histórias da Disney, todas, elas iam para o baile, quem promovia o baile era o príncipe, e o príncipe promovia o baile para escolher uma mulher para casar. E as mulheres competiam muito por isso. Então, toda a competição feminina tem a ver também com o ser desejada por alguém, né? Então, por muitos séculos, a gente reproduziu essa ideia de que a mulher, no sexo e na vida, ela precisa se colocar a ser desejada por um homem. Então, eu acho que ela reproduz um pouco isso. Quer dizer, eu tô transando porque eu gosto. E, gente, também tudo bem ser desejada. Ser desejada é legal também. Passa também pela questão da reestruturação da sua própria autoestima. O problema é quando você não consegue escolher alguém ou você não consegue usufruir daquele prazer porque você está mais preocupado em ser desejada do que, na verdade, também desejar e escolher os seus parceiros ou parceiras. Isso ela fala aqui, né? Ela fala que, enfim, nem interessa muito se ela sente muito tesão ali. O que dá tesão para ela é sentir que ela é desejada. E até quando ela foge dos aplicativos, tá na feira, imagina você contabilizar seu dia. Hoje o dia foi bom, 3 caras olharam para mim. Na feira é foda, hein? O que você percebe na sua prática de cam girl, Clara? Você sente prazer em se sentir desejada? Acontece bastante, né, com as meninas, principalmente porque lá é como se fosse, tem fotos, né? Então, o cara, ele vai entrar se ele gostar primeiro da sua aparência. Ele não vai entrar, pagar, conversar com você primeiro para decidir se ele gosta de você ou não. Então, acho que lá, a gente luta bastante dentro desse meio de Cam-Girls para desconstruir isso um pouquinho, para ter uma relação mais humana, menos, né, para colocar menos pressão nas meninas, porque também tem muita menina que entra em depressão, porque não se sente bonita, não se sente desejada. Tem muito cara que entra e é grosso, então a gente trabalha bastante isso. Tem mais umas meninas que lutam para mudar a indústria, né? Não só a indústria do camming, mas a indústria pornô também. Deixar de ser machista um pouquinho, pensar mais nas mulheres. Agora eu fico pensando que esse tipo de trabalho, ele vai em cima mesmo do ser desejada pelos outros, vai, né? Demais. E isso vai reforçando a autoestima. Você quando fala assim, eu gosto de me exibir, isso também é um tipo de prazer. Sim, mas o que eu tento passar sempre no meu canal é que, assim, por mais que você não ache que você seja uma mulher bonita, se você se amar, se você conseguir ser um pouco mais confiante, você vai passar isso para as outras pessoas que estão ali procurando você, entendeu? Então, eu acho que a beleza, ela é muito... pode ser de diversas formas. Não é só aquela beleza que a gente vê em capa de revista, que hoje em dia também já, né, isso já está sendo desconstruído, né? As capas de revista já estão mudando um pouquinho. Justamente, não, e essa questão da autoestima, né? Isso, se o cara não quer falar com você, eu não sei como é que se mesura isso, mas se você teve 3 contatos, você teve 5 contatos, você teve 10 contatos, enfim, você está medindo a sua popularidade, medindo a
a sua autoestima depende disso, né? E eu acho que tem uma coisa assim, nós não somos ninguém sem o outro. Né? Sem o olhar do outro. Você se constitui como pessoa a partir do olhar do outro. Então, se a sua mãe chega assim, ai, que bonitinho, olha quem você é. O bebê, ele só se constitui como pessoa a partir de alguém que dá a referência para ele. Então, eu digo sempre que a gente é viciado no olhar do outro. Né? E, então, é óbvio que você vai ser desejada, vai alimentar a sua autoestima e a sua autoimagem. Porque a gente gosta do olhar do outro para colocar a referência. Isso é bom. Isso é bom, isso faz parte. Isso não é um problema. Isso não é um problema, desde que você constitua a sua própria identidade a parte do outro. Ou seja, o outro pode me referenciar, mas eu vou construindo a minha identidade para não precisar do outro. Então, eu posso gostar do olhar do outro, mas eu não preciso dele para me colocar no mundo. E isso logicamente, que é um caminho que a gente vai fazendo com a maturidade. Né? Quanto mais você vai ficando madura, menos você precisa do olhar do outro. Quanto mais experiência sexual, mais prazer você tem, menos você precisa da aceitação, da pessoa dizer, ai, você fez isso, fez aquilo. Sabe? É muito curioso. E as mulheres sempre se colocaram muito, né, por uma circunstância social, no lugar do olhar do parceiro muito forte para o corpo dela, para o que ela pode ou não falar de sexo, se ela pode ou não falar da fantasia sexual que ela gosta, se ela pode ou não fazer determinada prática sexual, porque o que ele vai pensar. Então, esse olhar do masculino mediando o que a mulher pode ou não fazer na sexualidade e no prazer, ainda é muito forte. E ainda media, né, a atividade sexual feminina. É porque me parece que tem um limite difícil de entender aí do que pode ser saudável, legal e bom e do que pode ser um problema, né, Ana? Porque ao mesmo tempo que o olhar do outro motiva, então ela gosta de se sentir desejada, isso é bom para ela, pode ser uma fantasia dela, né? Enfim, de todas nós, a gente quer que o cara olhe pra gente com tesão, né? Agora, ao mesmo tempo, se só isso que é o que motiva ela, aprisiona. Eu tive um caso, um consultório que foi bem interessante, que era uma moça de uns 30 e poucos anos, independente, autônoma, gente boa, tal, pago minhas contas, aquela coisa toda, né? E um dia ela chegou na sessão e falou assim, porque ontem eu fui pra uma balada, daí eu conheci um cara, mas eu nem sabia muito bem o nome dele, daí a gente trepou, tal, e não sei o quê, papapá, e acho que nem... foi ótimo, me senti muito livre. Então ela falando sobre essa coisa do sexo sem compromisso e tal. Semana seguinte, ela chega no consultório com uma cara, assim, de enterro. Eu falei assim, e aí, o que aconteceu? Ela falou assim, então, ele não me ligou. Daí eu, ele quem? Aí ela, o cara da semana passada. Aí eu demorei para registrar porque eu não tinha entendido que aquele cara tinha sido importante na vida dela. Porque afinal de contas, ela contou aquela história como é um cara aí. E ela falou assim, não, aquele cara. Aí ela começou a falar baixo, aquele cara da semana passada. Tal. Eu falei, mas aquele que você transou, que você não sabia nem o nome, que você estava bêbada, alcoolizada, e que que eu perguntei se foi bom, você falou foi mais ou menos que você nem gozou. Aí ela falou assim, Eu falei assim, tá... E por que você queria que ele ligasse? Ele foi incrível. Nossa, deu uma puta química. A trepada foi demais. Ela, mais ou menos. Eu falei, então, minha gata, mais ou menos. O problema dela não é que ela queria ver aquele cara. Ela queria que ele ligasse para ela reforçar o ser desejada por ele. Ela se sentiu rejeitada, né? Exatamente. E eu acho que isso passa pela nossa natureza. Mas assim, você não pode pautar suas escolhas em cima disso. Exatamente, isso acontece bastante, né? Até comigo quando eu era mais nova, eu era muito insegura e eu era como a Alice. Mas hoje em dia, eu sou muito eu, assim, primeiro eu e depois o outro. E eu acho que tá aí uma diferença, você pode querer se sentir desejada, você pode querer se arrumar inteira, passar o dia no cabeleireiro para sair e se sentir desejada numa balada, num restaurante, desde que você saiba que você também é uma pessoa super confiante, que é você em primeiro lugar e que você não vai misturar as coisas. E é o que a gente estava falando, né, Marina, da história do caminho do amadurecimento. Eu me lembrei agora de uma pesquisa norte-americana que foi feita com universitárias da Carolina do Norte. E o que eles perceberam? Que as meninas
que tinham um sobrepeso segundo os padrões daquela cultura, para aquele modelo estético daquela cultura norte-americana, elas tinham uma tendência a iniciar sexualmente mais cedo e fazer mais sexo do que as outras que estavam no padrão. Por quê? Porque era assim, bom, eu não sou a menina bonita da escola, né, do ensino médio, que faço sucesso. Então, se eu não sou essa que faço sucesso, o que eu posso dar para aquele cara mais bonito que vai ficar com as meninas que fazem sucesso? Sexo. E aí é o jeito delas se sentirem valorizadas e terem também a história para contar, né? Isso eu acho que é um problema. Quer dizer, quando eu vou para a relação sexual pedindo alguma outra coisa que não é aquilo que eu desejo. Você está querendo um afeto, uma atenção em troca do Exatamente. sexo. E aí eu tô né, nesta relação sexual, engajada nessa relação, não por prazer, não porque eu estou desejando, não porque eu escolhi, mas é porque aquilo me dá uma referência diante do mundo que eu vivo. E isso, para adolescentes, é muito, muito difícil. Né? Principalmente quem não se sente no padrão. É muito difícil também tentar explicar isso para um adolescente, super, né? super. A gente aprende mesmo com a maturidade. Exatamente. Até no meu trabalho de Kangirl, também sofria muito isso. Eu queria muito estar nos padrões. Ficava 3 horas me arrumando para ficar online, para ficar me maquiando inteira, arrumando o cabelo. Hoje em dia, gente, passo um corretivo, um blush, só para ficar com uma corzinha e entro, e é bem melhor, porque as pessoas vê uma pessoa real ali do outro lado, né? E a gente sofre bastante com essa pressão aí de estar sempre bonita, né? De estar sempre se sentindo desejada. Mas, Clara, como que isso mudou? Como que você acha? Como você percebeu essa mudança de autoestima mesmo da sua parte? Olha, demorou muito tempo, viu? Tem alguma história de alguém que te acabou com a sua autoestima depois de alguma apresentação? Então, eu sempre namorei assim... Não, eu tenho história da minha vida real mesmo, porque eu sempre namorei com homens que cobravam bastante de mim, de estar magra, de estar sempre maquiada, estar sempre arrumada. Eu tinha namorado que falava, você não vai sair sem salto? Você não vai sair sem salto alto, por exemplo? Para eu sair, eu tinha que colocar um salto, sabe? Então, a gente vive, né, nessa pressão de querer agradar a outra pessoa. E aí, com o tempo, eu fui vendo que, eu não estava feliz desse jeito. Hoje em dia, eu olho para trás e eu vejo que quando eu ia sair, por exemplo, para um jantar, quantas vezes eu deixei de sair porque eu não tinha 2 horas para me maquiar. E hoje em dia, meu marido fala, vamos ali jantar? E eu vou, em 15 minutos eu estou pronta, entendeu? E eu tenho que passar isso. Eu tenho algumas amigas que ainda estão presas nesse padrão de ter que estar sempre perfeita para agradar outra pessoa, né? Porque até isso, se você quiser estar sempre perfeita para você, tudo bem, mas a partir do momento que você tem que agradar outra pessoa, acho que aí já fica complicado, né? Ana, você diria que esse é o principal motivo pelo que as mulheres fazem sexo? É para se sentir desejada? Porque eu vi aqui que teve uma pesquisa da Universidade do Texas, que fez essa pergunta de por que as pessoas fazem sexo, as mulheres fazem sexo. E constataram, olha só, 237 razões, né? Caraca, então, mulher, perguntaram pra mulher. Se fosse homem... Eu não consigo citar nem 5. Se fosse homem, seria tipo 2, né? Pra eu dormir melhor. Brincadeira, gente. Eu fui super preconceituosa agora. Não, mas, bom, existe um padrão de comportamento que a gente pode... Mas 237, muito. Mas resumiram aqui a pesquisa e o que sobrou foi busca de afeto, reforço da autoestima e da autoafirmação como os principais agentes motivadores. Então, busca de afeto, repetindo, reforço da autoestima e da autoafirmação. Eu acho que ainda é um dos principais motivos mesmo. Eu acho que essa coisa de a gente buscar o sexo agora por prazer tem aumentado e isso é incrível, isso é ótimo. Agora, eu não veja, não é porque eu vou em busca de ser desejada que também eu não tenho outros motivos que estão implícitos. Ou seja, o fato de eu ser desejada pode me excitar e me gerar prazer. Então, não é que só o fato de ser desejada subjetivamente vai me alimentar. Né? Ser desejada me motiva a fazer sexo. E aí esse sexo pode ser bom, pode ser prazeroso, pode ser por uma série de coisas. Então, tudo bem, beleza. Né? Agora, o problema é quando você só faz o sexo para ser desejada e não tem o restante do sexo, que é o prazer, que é você poder ter, né, o seu corpo acordar, é você ter experiências, né, eróticas para o seu arsenal erótico e assim por diante. Sexoterapia volta já.
podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. E a gente estava falando aqui de mulheres, né? Como as mulheres e os homens são diferentes. Então vamos ouvir a experiência e o relato de um cara? A gente tem aqui o depoimento do André, um músico de 32 anos, também de São Paulo. Manda casos. Nós, homens, somos muito cobrados por performance sexual. Eu me sinto cobrado a reproduzir, de certa forma, tudo o que eu via na minha adolescência, durante o meu processo de educação sexual, feito a partir de filmes pornôs e revista de mulher pelada. A gente acaba internalizando essas pressões de homem é aquele que não nega fogo, é aquele que é viril, que está sempre disposto. A gente cresce cultivando essa ideia de que no momento do ato sexual a gente sempre tem que estar com uma ereção. Tenho tentado me desconstruir, mas eu ainda me sinto pressionado pela necessidade de performar bem. A pressão atrapalha porque a gente fica querendo controlar e esquece de experimentar. Sei que é possível ter uma excelente relação sexual sem ejacular, por exemplo, ou sem a menina gozar mais de uma vez. Às vezes a gente fica tão preocupado em sustentar uma ereção que deixa de sentir o toque da pessoa, o cheiro, ir além do pênis. E entre os homens não existe muita cumplicidade nesse sentido. O que mais tem é cobrança e exibição. Sexoterapia. Isso é, 100% verdadeiro e acomete os homens com muita frequência. Eu tenho vários casos desses no consultório de homens com disfunção erétil com 30 anos, né, com 20 e poucos anos. O que acontece é que a ansiedade de desempenho é tão grande, né? Porque para toda mulher desejada, eu preciso de um homem desejante, se a gente pensar na relação heterossexual. Então, os homens também se cobram e são cobrados, como se eles tivessem um botão de toda hora ter que ter uma ereção. Eles não podem negar sexo. Então, se a mulher vem e quer transar, ele tem que transar. E aí, o que acontece? Um dia esse cara brocha. Porque a gente brocha o tempo inteiro, né, galera? Vamos combinar. Quantas e quantas vezes você tá ali excitada e aí você perdeu. faz... Foi, perdeu. E aí você fica, dá uma disfarçada. Você dá uma disfarçada, você respira, você tenta de novo, você tenta recuperar a excitação, às vezes não rola. Então a gente brocha, direto, né? Bem simbolicamente falando. E os homens, e aí, assim, isso também acontece com os homens. Passa uma coisa na cabeça, a posição sexual não é legal, o cara não tá muito afim. E aí, o que acontece? Ele brocha a primeira vez, então ele tem uma perda de ereção. Isso é tão traumático que ele vai para outra relação com medo de perder a ereção. E ele vai perder. Porque ele está com medo. E assim, sucessivamente, vai acontecendo. Então, essa coisa do desempenho masculino é muito, muito tóxico para os próprios homens. E ainda por cima, as mulheres também cobram. Eu achei interessante que ele falou que ele foi educado com filmes pornô, né? E a maioria dos homens são. E os filmes pornôs, né, gente? Pra nós, mulheres, né? Vocês assistem filme pornô? Uhum. Assisto pouco. Não, mas eu acho isso mesmo. Traz um monte de estereótipo que você fica ali forçado a ser daquele jeito, a gemer daquele jeito, a gozar 5 vezes seguidas, o cara ficar 1 hora com aquela... Tipo assim, tudo fora de qualquer nível de normalidade. Tudo que ele assistiu num filme pornô, ele não vai dar prazer pra uma mulher. Imagina. Não vai, gente. Não. E é muito triste. É muito mais simples pra começar, que um filme pornô. Pra começar, chegando daquele jeito assim, imagina. Já ereto, total, já pegando tudo. Não, e a gente tem uma construção dessa masculinidade na questão da sexualidade, que é assim, homem sabe de tudo sobre sexo. Então, as próprias famílias não se ocupam de educar os seus filhos, de perguntar, porque os meninos ficam mega ansiosos. Então, a gente estava falando no outro caso sobre a questão do corpo. Os meninos também ficam preocupados com o corpo. Eles também ficam ansiosos se eles têm muito pelo, não tem muito pelo, se o pinto vai crescer. E essa coisa do pênis, o tamanho é a coisa mais preocupante. E quem é que olha para o menino e conversa com ele sobre as próprias inseguranças em relação à iniciação sexual? Ninguém. Muito pelo contrário, os pais colocam mais pressão, Pilha, né? vai lá. Porque você vai ter que pegar todo mundo. Você vai namorar. Tá namorando ou não tá? Exatamente. Então, aí ninguém acolhe a vulnerabilidade. Então o cara já se sente obrigado a saber de tudo que ninguém ensinou, porque no Brasil, ainda mais na questão das escolas, não ensina porra nenhuma, pelo contrário, né? A gente tem um movimento contrário agora de inibição. O cara tem que ser o fodão,
não é isso? E aí ele chega diante de uma mulher todo tímido. Imagina os homens tímidos, ou aqueles que não são populares da escola, ou aqueles que acham que o corpo não está legal. Como é que eles se veem diante de uma mulher? Eles morrem de insegurança, assim como as mulheres também têm. Só que eles se sentem obrigados a desempenhar. Então é muito solitário, nesse sentido, a construção da masculinidade, né, em relação à sexualidade. É muito solitário. Clara, seus clientes já têm alguma coisa para contar pra gente nesse sentido? Olha, eu tive muitos clientes, assim, cara de 30 anos virgem, exatamente por esse motivo que a Ana tá falando, de o cara não saber se ele tem que depilar, se ele acha que ele tem muito pelo, se o pênis dele é grande, se não é. Mas ele troca essas ideias com você? Eles se sentem à vontade, porque ele entra lá para conversar, ele não precisa abrir a webcam dele, pode entrar com outro nome, então eu não vou saber quem ele é. Ah, você não vê. Você não precisa Só ver necessariamente. Se ele quiser. Entendi. Entendeu? Ele tá te vendo, mas você pode não ver. Exatamente. E aí eles fazem uma sessão de terapia. Isso. E acontece demais isso, de cara desabafar que não consegue transar com ninguém porque sente essa insegurança, porque brocha, ou porque sofre de ejaculação precoce. E você percebe que é tudo psicológico. É aquele termo que está na moda, né? A masculinidade tóxica. Né? Exatamente. Outro dia eu tenho um paciente que foi super curioso. E aí eu acho que é bom a gente falar também sobre isso, né? Que os homens hoje, eles estão muito dependentes de medicação para ereção. Muito dependentes e usam como bengala. Então tem um cara chega no consultório, ele tem um problema de ereção e fala assim, olha, eu tomo medicação para ereção antes de qualquer sexo. Tá, mas você toma medicação para ereção por quê? Você tem um problema físico? 30 anos saudável tomando Viagra para todas as relações. Então ele já toma para evitar que ele perca essa ereção. Então chega num determinado momento que o cara não sabe mais se ele tem um problema ou se ele não tem. Não sabe perceber o corpo, não né? sabe perceber o corpo. É isso que o nosso leitor aqui fala, que ele fala, pô, de repente você tá tão preocupado em estar excitado, em manter uma ereção, que você nem consegue perceber como o seu corpo está reagindo a todas... Se eles soubessem que o pau não é tudo pra gente, pois né? Pois é. E aí outro dia eu tenho um caso desses. Alguém tem que falar. Fala pra eles, avisa, Clara. por favor. Você avisa eu isso. aviso direto no canal, E gente. você também, né? Vários Total. vídeos. Não, atualmente eu tô fazendo um treinamento com um paciente, que é o treinamento do desejo. Assim, você tava a fim de transar naquela hora? Ai, não tava. Mas aí, sabe, ela veio, daí eu... Então, se não tava, não era pra ir, cara. Entendeu? Aí o cara acordou às 5 da manhã, trabalhou o dia inteiro, saiu do trabalho às 8, foi pra academia, depois pegou um voo, chegou na casa da mulher, 11 horas da noite, tomaram 2 garrafas de vinho. Porra, na hora que foi transar, perdeu a ereção. Óbvio. Falei, óbvio, mas você tava afim? Ele falou assim, não tava. Falei, então, meu amor. Então, a gente treina hoje, eu e esse paciente especificamente, só fazer sexo quando ele está com desejo. E o que aconteceu? Ele só tem ereção se ele tiver desejo. E aí os homens vão se descobrindo, é muito legal. Por exemplo, homens que descobrem que precisam de conexão emocional, alguma conexão para terem uma ereção e transar. Que são homens que gostam da conexão. Que essa coisa do sexo sem nenhum tipo de conexão emocional não funciona. Então, só que as mulheres, a gente já tem feito esse caminho há muito tempo, né, Marina? Assim, a gente, por conta do movimento feminista e tal, a gente tem feito esse caminho do porquê que a gente faz, se a gente... Os homens agora que eles estão, é isso, é a tal da masculinidade tóxica, agora que está se falando sobre isso e refletindo como que toda a formação da masculinidade até agora interferiu na vida desses homens, na postura machista e mesmo... Ninguém tá querendo passar pano aqui, né? Claro. Mas assim, é isso, eles também têm que reproduzir todo um estereótipo, eles não podem, mesmo dentro de um casamento, né? Dentro do casamento, a mulher sempre se sente à vontade de dizer, putz, eu não tô afim. Agora, o cara é mais difícil. Não é? O cara fala, mesmo para essa mulher estar lá casada há 10, 20 anos, fala, eu não tô afim. Puta, e a gente, é mais difícil. O cara não fala. Homem não fala. E nunca nós, assume. mulheres, também, agora também é um recado para nós, mulheres, que é o seguinte, quando o homem perde a ereção, pra gente é um impacto na nossa autoestima. Porque se a gente aprendeu a ser desejada e ser desejada pelo masculino, a representatividade é um pau ereto, a hora que o pênis não levanta, você fala, ops, tem alguma coisa errada. E aí gera uma frustração que mistura entre essa penetração que não rolou, porque pode ser uma frustração de fato. Eu gosto de penetração e o cara não teve uma ereção. Beleza, tá bom. Então rola uma frustração, mas eu posso entender.
Mas tem uma frustração que é subjetiva, que é do ser desejada. Esse cara não me deseja mais, porque as mulheres também estão viciadas em fazer este link. Eu só entendo que ele me deseja se ele tiver um pau ereto. Mas eu acho que o homem, ele também pode fazer a mulher se sentir desejada, mesmo que ele tenha broxado, Também, né? eu acho. Eu acho que não precisa desistir da transa. A transa também não é só penetração. Isso também é uma coisa que eu sempre falo no meu canal, porque muitos homens me mandam mensagem falando, ai, porque eu broxei, e aí eu broxei, e aí acabou a transa, não tive coragem de ligar mais pra ela. Já aconteceu comigo muitas vezes de homens broxarem comigo. Mas alguns desses homens conseguiu contornar toda a situação e me fez sentir desejada. E eu cheguei lá e depois a gente dormiu e depois aconteceu no outro dia, ou, né, depois de alguns dias a gente se falou de novo e não morreu a relação ali. Então também acho que os homens não precisam ficar nessa pressão, né? A pressão por performance é uma coisa muito mais masculina do que feminina. Por performance nesse sentido sexual né, de quantos transou, de quantas mulheres que transou, de não sei o quê, do pênis ereto, quantas deu, você ejaculou assim um assado, isso sim. Para as mulheres ainda tem uma coisa mais do corpo ser aceito, ainda tem um pouco isso, né? Mas talvez isso esteja começando a mudar. Eu acho total, eu acho Os que tá aplicativos mudando. Com essa competição de quantos matches, quantos caras você pegou, enfim, também já percebo as mulheres competindo por número e pela história para contar, né? Total. Tudo. E é importante a gente fazer esse reforço, porque assim, o homem vai broxar lá na frente. Também tem a coisa da idade, né? Você pega às vezes uns homens com 60, 70 anos, que perder ereção, gente, é a coisa mais deprimente da vida deles, e eles entram em depressão, porque eles são dessa geração que essa questão do pênis ereto era extremamente importante. Então já não está mais trabalhando, que é uma referência forte, a referência profissional, e agora ainda está perdendo ereção. É muito, muito difícil para esses homens. Né? Então, quanto mais a gente conseguir desconstruir esse ser desejado e o ser desejante, dividir com a mulher, aprender a lidar com outras referências de erotismo, não precisar ter a penetração, vamos brincar de outra coisa, melhor vai ser para todo mundo, porque nós somos vulneráveis e vamos passar por situações onde a gente não vai estar se sentindo tão desejante assim e assim por diante. E a vida é longa, né, Ana? A vida é longa e o sexo pode acompanhar a gente até o resto da vida. Se Deus quiser. Olha. Manda casos. A terceira história é da Mariana Musetti, 42 anos, professora universitária e criadora do perfil Leoas Livres, de Florianópolis. Eu sempre gostei muito de sexo e tive parceiros que também adoravam. Depois que eu saí de um relacionamento problemático, não tive vontade de ter compromisso com nenhum outro homem. Eu só queria dar vazão ao desejo sexual, sem vínculo algum, sem paixão. Eu me sentia bem quando eu tinha os homens aos meus pés, exatamente como eles fazem com as mulheres. Era boa a sensação quando o cara implorava para sair uma segunda vez e eu não topava. Chegava até a ser uma fantasia, poder dominar toda a cena e depois descartar o parceiro. Rola um certo deslumbre, uma possibilidade de sair mais, ter experiências sexuais inéditas. Foi uma fase. Depois de um tempo, esse furor foi embora e voltei a me relacionar com mais profundidade de novo. Sexo sem compromisso não é para sempre. Depois desse período, eu até me casei de novo. Agora eu tô separada e curtindo muito a masturbação. Acho fundamental para me sentir empoderada. Sexo não tem nada a ver com corpo escultural. Tem a ver com estado de espírito. Sexoterapia. Esse depoimento me deixa meio intrigada, Ana. Porque ela fala que gosta de fazer muito sexo e que ela adora, que ela faz só pelo prazer mesmo, mas ao mesmo tempo tem uma coisa de quase uma revanche que ela quer ter com os homens, né? Ela quer fazer com os homens o que já fizeram com ela, de falar, não aparecer no segundo encontro, sumir, deixar todo mundo lá babando por ela e desaparecer. Eu acho que o que você está dizendo é que ela está usando um modelo masculino, né? Quando a gente pensa em modelo de ser desejado ou ser desejante na cultura, né, que está em transformação, mas que o modelo vigente era homem desejante, mulher desejada. Então, acho que o que ela está usufruindo e ela está curtindo é se colocar na posição de desejante, só que de uma maneira masculina, ou de como ela via, né, o modelo masculino do ser desejante, que é o homem que vai, pega, transa e descarta, né, que é um modelo que a gente critica,
mas que muitas mulheres acabam reproduzindo porque era o modelo que a gente conhecia. Então, quando a gente pensa, não sei se vocês concordam comigo, mas quando a gente pensa, por exemplo, em sexo sem compromisso, sexo destacado do afeto, qual é a primeira coisa que pensa? Homem. Não é isso? E aí, como é que funciona? Vai lá, pega e sai fora e tchau. E tem 30, e 40, e aquela pessoa... Então, assim, talvez o modelo que as mulheres tenham apreendido sobre sexo só por prazer seja esse modelo que também é um modelo preconceituoso. Nem todos os homens são assim, nem todo sexo casual precisa usar o corpo, né? Ela está usando um prazer em cima do poder que este modelo sexual que ela entende como modelo sexual. Agora, eu acho muito legal o caminho que as mulheres estão percorrendo de descobrir o prazer para o sexo. Então, ou seja, eu posso transar com amor, sem amor ou por amor, né? Ou sozinha, né, Ana? Sozinha, A gente esqueceu dessa masturbar. parte. Ela fala que, como agora ela está nessa parte da masturbação, que ela agora está curtindo muito a masturbação, que ela faz habitualmente, Exatamente. que é um hábito. Então, assim, da gente descobrir o prazer e associar esse prazer ao prazer físico do sexo, né? Mas também ao prazer subjetivo, que é o que nós estamos conversando. Quer dizer, o que me dá prazer, o que me alimenta a alma, o que alimenta o meu ser erótico? É o poder? É eu me sentir escolhida? É eu me sentir sacana? Sabe? É essa mulher que eu sou capaz de seduzir de vez em quando, né? Para me lembrar quem eu sou? Então, o legal é a gente entender que existe tanto a questão do prazer físico, do toque, do beijo, do orgasmo, da penetração, do sexo anal, enfim, sexo oral, da prática, como existe também um prazer subjetivo de fazer sexo, que tem a ver com o caminho que o meu erotismo faz, se eu me sinto poderosa, se eu me sinto mais submissa, se eu me sinto gostosa, né, se eu quero ser dominada, não sei, né, e tem a ver também com os afetos que envolvem aquela relação. Então, eu acho que é muito interessante o caminho que as mulheres têm feito nessa descoberta do prazer. Ana, eu acho que nós estamos chegando ao Eu clímax quase gozei agora, dessa quase. história. Então, vamos lá? Vamos para o clímax? Clímax. Ana, o que a gente pode aprender com tudo isso? Eu acho que a pergunta, por que eu faço sexo, ela vai ter várias respostas ao longo da vida. E muitas vezes os motivos eles podem ser somados, não precisa só uma coisa ou outra. Às vezes a gente faz sexo para ser desejado, e também para ser amado, e também para brincar, e também para ter prazer. O mais importante é que a gente esteja alinhado com essas motivações e não em busca de uma expectativa ou buscando uma expectativa e, na verdade, desejando outra coisa. Então, eu acho que quando a gente encontra os motivos do porquê fazemos sexo, até para ter filho de vez em quando, não é isso? A gente vai construindo esse nosso arsenal, esse nosso dicionário erótico que vai nos ajudar quando a gente não está a fim de fazer sexo. Foi bom para você? Dicas para deixar o sexo melhor. E aí, gente, quem começa? Quem começa com as dicas para melhorar? Posso começar. Ai, Clara, conta tudo pra gente. Nossa, a Ana falou tão bonito agora, né? Que fica até difícil a gente finalizar aqui, dar algumas dicas. Mas, enfim, eu gosto sempre de falar para as mulheres, apesar que hoje eu me senti muito sensibilizada com o relato desse homem, né? Tá que vendo? geralmente a gente não está Os homens acostumado a também ter muita sofrem, empatia. gente. Com É verdade, os homens. é verdade. Mas, enfim, acho que a minha principal dica para as mulheres é, gente, a gente tem que se amar em primeiro lugar, não ficar pensando em boy, em agradar o outro, se masturbe, se conheça, porque se você souber o que dá prazer para você, a hora que você chegar lá para transar com alguém, você vai saber explicar para a pessoa o que você quer, né? E ter um pouquinho de diálogo também, porque as mulheres elas têm um pouco de medo de falar na hora do sexo. Eu já tive muitas experiências ruins que eu tentei conduzir, né? Tipo, amigo, faz ali, não faz aqui, faz desse jeito, eu gosto assim. Não tenha vergonha de falar o que você gosta, de expor as suas fantasias, não fica achando que você vai ser julgada, porque se esse cara te julgar, ele não merece te comer. Exatamente, ele não serve para você. Não serve para você. A sua dica, Ana? Olha, eu quero dar a dica de um filme, na verdade, que chama A Mentira, que é um filme de uma adolescente, uma protagonista adolescente, que ela é tipo a invisível da escola, ninguém vê, ninguém sabe, né? Aquela pessoa que está ali no canto, tal, ela é virgem. E aí, para ela se sentir empoderada, né, e aparecer no grupo, ela diz que transou com um veterano da escola. E aí ela vira a vadia.
Então ela sai de um patamar da invisível, da virgem, que ninguém olha, para aquela que é, nossa, vadia que deu para o sujeito tal. Então é um filme que é uma comédia, mas é bem interessante para a gente pensar nessa perspectiva do porquê que eu faço sexo. Né? Como é que é o nome? A Mentira. A Mentira. Eu acho que é dica de filme para a gente poder continuar essa reflexão. Bom, e agora a minha dica, que é o livro Sexoterapia, de Ana Canosa. Esse livro foi o livro que inspirou esse programa. Por isso nosso programa chama Sexoterapia. O livro da Ana é muito gostoso de ler, porque ela traz... Quantos casos, Ana? São 15 casos. 15 casos de consultório e, enfim, nada normais, apesar de ser... quer dizer, nada comuns, apesar de serem normais. Isso. E ela avalia e ajuda a gente a refletir sobre a nossa sexualidade, sobre o que pode ser permitido, como, enfim, o que é permitido... como lidar com cada situação, e parece que realmente tudo fica muito normal. Eu acho que ele aproxima um pouco as pessoas, né? Porque a gente tem ali casos de disfunção sexual, então tem ejaculação precoce, disfunção erétil, falta de orgasmo e tal, e tem também todas essas questões relacionais. Então é o casal que vai fazer swing, é a outra que, né, não sabe como fazer. Eu acho que ele traz ferramentas, né, Ana? Ele traz ferramentas para a nossa vida e, enfim, sexo é um assunto que todo mundo gosta, e o livro é escrito de uma forma super... casual, enfim, uma linguagem acessível. É bem acessível. É muito legal. Que bom, e agora ele contente. foi reeditado. Ele foi reeditado nas livrarias. Ele está nas livrarias, foi reeditado pela Alta Books. Muito bem. Clara, muito obrigada pela sua presença aqui hoje no Sexoterapia. Obrigada, meninas. Eu amei. Espero que o pessoal também que estão ouvindo aí também tenham gostado. E para quem quiser me seguir no Instagram, Clara, só @Clara, e no YouTube, As Claras. E para os mais safadinhos que quiserem me ver na webcam também, estou no Câmera Privé. Isso é um site? É um site. Aí você se cadastra lá. Exatamente, só se cadastrar e aí... E aí tem você lá, e aí tem... Só procurar Clara Aguilar. Ah, muito bem, olha só. Muito bem, vivendo e aprendendo, né, Ana? Olha só. Estamos ficando cada vez melhor. Pois é. E você, Ana, gostou? Eu adorei, estou super feliz com essa parceria. Sexoterapia agora um podcast... né, nessa parceria com o Universa. Eu amei e espero você, ouvinte, a semana que vem. Tchau, gente. Obrigada. Até a próxima. Siga o Universal UOL nas redes sociais e compartilhe com a gente a sua história. Quem sabe o seu dilema não é o próximo a ser tratado por aqui. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. Sexoterapia tem apresentação de Ana Canosa e Marina Bessa, edição de áudio de Jefferson Barbosa e coordenação de Juliana Carpanês.